solicitamos que nesse momento vocês estejam conectados neste salão. Desliguem os aparelhos eletrônicos para que possamos estar inteiros neste trabalho espiritual que se inicia. A fim de realizarmos a prece de abertura dos trabalhos desta noite, pedimos que procurem uma posição confortável, fechem os olhos por alguns instantes, busquem acalmar os pensamentos, respirem lentamente. Com muita alegria, iniciamos os trabalhos desta noite. Pedimos a tua assistência, Mestre Jesus, que possamos receber a assistência dos teus mensageiros de luz e responsáveis por esse trabalho. Que estejamos receptivos e reflexivos aos ensinamentos de hoje, para compreender a nossa responsabilidade no que precisamos aprender e transformar em nossas vidas. Envolve-nos, Mestre Jesus, nosso palestrante, com o teu amor e a tua proteção, para que possa nos transmitir com sua sabedoria os ensinamentos desta noite. Que assim seja. Boa noite. Temos o prazer de apresentar o palestrante dessa noite, Luiz Carlos, trabalhador desta casa, palestrante e amigo, que vai nos falar sobre Ano Novo. Opa. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já estão fazendo o tratamento e aqueles que estão chegando hoje pela primeira vez. Eu queria falar para vocês sobre a importância, né, de estarmos aqui. Normalmente, eu digo para algumas pessoas que a nossa vida é como um banquinho de 3 pés. E banquinho de 3 pés, ele precisa ter os 3 pés firmes, fortes, para que ele esteja estável. E um desses banquinhos é a nossa vida pessoal, nossa vida familiar, a nossa convivência com todos. O outro banquinho é a nossa vida profissional, o outro pé do banquinho é a nossa vida profissional. E o terceiro é a nossa vida espiritual. Só que, naturalmente, normalmente, a gente cuida da vida profissional, cuida da vida pessoal e a espiritual a gente acaba deixando para lá, né? E aí, banquinho que tem 3 pés e que um deles está manco, não fica estável. Então, a importância de sermos perseverantes, né? Ao virmos para o tratamento espiritual, que sejamos perseverantes para que a gente tenha estabilidade, seja qualquer que seja a nossa questão de termos vindo até aqui. Mas o nosso tema hoje é Ano Novo. A gente não vai ficar falando de tratamento espiritual, de certa forma não. Bom, e essa época, vai chegando o finalzinho do ano, a gente já começa a se empolgar com as festas, né? Natal primeiro, aquela festa que a gente busca a família e se reúne, paira no ar. Eu não sei bem mais se as pessoas se preocupam mais com o Papai Noel do que com Jesus, mas, enfim, paira no ar, de certa forma, um ar de gratidão, né, de fraternidade, de cooperação. As pessoas, às vezes, se reúnem para cooperar com casas, com lares, enfim, paira um ar fraterno no fim do ano, nessa época do Natal. E, em seguida, no Ano Novo, tem um marco muito importante para nós, do qual, às vezes, a gente não está muito atento para isso, que é o final de uma jornada e o reinício de outra. Imaginem que a contagem do tempo não fosse como é, e que a gente não tivesse o final do ano e não tivesse o reinício do outro, e que as coisas fossem contínuas e tal, a gente ia saturar, ia estressar. Então é necessário, é muito importante que haja essa finalização para que a gente tenha
a sensação do recomeço e que a gente recomece as nossas coisas e busque fazê-las melhor, né, quando não conseguimos na tentativa anterior. E aí, quando chega essa época, eu trouxe algumas reflexões aqui, coisas que a gente faz no dia a dia, que eu imagino que alguns de vocês vai se identificar com algumas delas, outros talvez não, mas vamos falar do que a gente faz normalmente no final do ano, né? Então, logo quando a gente sabe, né, de feliz ano novo, quando chega final do ano, a gente já começa, não, feliz ano novo e tal, e começa a dar abraço em todo mundo e desejar que tenham um próspero ano, um bom ano no ano seguinte, né? Então é um momento de alegria, de confraternização, como falamos. E normalmente as perguntas, as rogativas, são em torno desse tema que virou música, né? Eu não vou fazer esse sacrilégio com vocês de cantar esse trechinho, porque vocês não gostariam de me ouvir cantando. Então eu não vou fazer isso, mas já virou música, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É o que a gente pensa no modo geral e que fala isso para as pessoas e deseja isso para as pessoas. É o que a gente faz, não é isso? Bom, nessa época também, a gente faz uma outra coisa, a gente faz os nossos planos, né? A gente planeja como será o próximo ano, a gente pensa assim, bom, eu preciso praticar esporte, eu preciso estudar mais, né? Eu preciso, no ano que vem, eu vou comprar um carro novo, ou eu vou mudar de emprego, enfim, a gente faz o nosso planejamento. E algumas vezes a gente até faz uma listinha, né? Faz uma lista de coisas que eu desejo para o próximo ano. Então, ó, tem gente que escreve as resoluções para não se esquecer das decisões e garantir um ano novo melhor do que o ano anterior. Bom, fazemos isso. Aí uma outra coisa que a gente faz também, principalmente na noite, né? Na noite da virada. Aí nessa noite a gente faz algumas simpatias, né? Pedimos para ter sorte, porque o que a gente quer no ano seguinte é ter sorte, né? A gente quer que a gente consiga tudo aquilo que a gente está pensando. E algumas simpatias são bem legais. Eu, por exemplo, se alguém tiver uma boa, depois me conta quando terminar, mas eu, por exemplo, gosto de subir numa cadeira, porque tem que ser num lugar bem alto, e comer uvas, né? Dá uma sorte danada fazer isso, né? Mas tem gente que come lentilha, enfim, vai na praia, tem aquela, eu não sei se são 3 ou 7 ondinhas que tem que pular, 7, né? Bom, se for 3, então não vai dar certo pela metade, porque tem que ser 7 ondinhas. Enfim, a gente faz algumas simpatias para desejando ter sorte no próximo ano. Não é assim que a gente faz? Pois é. Então, agora eu estou falando isso, gente, mas não é para pensar que não é importante fazer. É importante, sim, porque, sabem, tudo começa na nossa mente, né? Então, se a gente acredita que isso é bom, a gente deve continuar fazendo, porque de fato será. Tem uma questão que é assim, se você acha que sim ou acha que não, você está certo das duas formas. Porque se você acha que vai ser bom algo que você pretende fazer, vá, porque será. Agora, se você já sai pensando assim, olha, não será bom, você está certo. Você já saiu pensando que não será bom, não será de verdade. Então, é importante, é legal, vamos fazer tudo isso, porque faz parte e é bom. Bom, aí a gente fez a nossa lista ali dos pontos, né, que a gente vai melhorar, aí comeu lentilha, foi na praia, pulou 7 ondas, pronto, e aí feito tudo isso, vem a hora, nossa lista, algumas coisas aqui importantes, né, fazer uma pós, né, cuidar da saúde, trocar de carro, perder peso. Eu tenho feito isso há alguns anos e não sei, acho que a simpatia que eu estou usando não está dando muito certo, mas eu vou continuar tentando, né?
ganhar mais. Ah, peraí, eu tenho que avisar vocês uma coisa. A simpatia de zerar dívidas está em falta. Essa esgotou, porque todo mundo usou muito essa, infelizmente não vai funcionar mais, porque está esgotada. Então, zerar dívidas nesse ano, essa simpatia não vai dar certo. Mas as outras vão dar e a gente pode fazer isso. E aí, vem a hora da virada, né? A hora da virada, a gente abre champanhe e... eu esqueci, comer as uvas tem que ser na hora da virada, tem que subir na cadeira bem alta e comer, chupar as uvinhas para funcionar. A gente faz tudo isso e abre champanhe, e toma, e festeja, é uma alegria sensacional, maravilhoso, tudo muito bom. Só que quando chega no dia seguinte, aí vem a amnésia, né? A gente esquece tudo que a gente planejou, esquece tudo que a gente propôs para nós mesmos. Bom, tem aqueles que fazem a listinha, né? Mas a gente às vezes esquece tanto das coisas que esquece até onde colocou a listinha. E aí continua, chega dia 1º, feriadão, e a gente começa o ano exatamente como a gente fazia no ano anterior. E aí eu pergunto isso para vocês. Será que se fizermos tudo isso, teremos a garantia de um ano novo cheio de felicidade? A gente pulou onda, comeu uva, comeu lentilha, que mais? Romã, enfim, fizemos tudo o que a gente precisava fazer e as nossas listinhas. Temos uma garantia de que vai dar certo o ano? Será que temos? Pois é, vou contar uma história para vocês. A Mafalda é um personagem de quando eu era jovem, há pouco tempo, ela já estava, né, porque eu estou jovem há bastante tempo agora, né, mas quando eu era jovem há pouco tempo, a Mafalda já estava lá trazendo algumas reflexões para ela. E ela estava numa conversa ali com um amigo dela, e o amigo perguntou para ela assim: as pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Melhor, né? E aí a Mafalda sabiamente responde para ele assim: eu aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores. Opa! Aí já mudou alguma coisa, porque o ano, aquilo que a gente falou, essa contagem do tempo, se a gente não fizer alguma coisa, ele vai continuar igualzinho, não é isso? Então, de fato, eu acho que a Mafalda tem razão quando ela diz que o ano também deve perguntar para a gente se as pessoas serão melhores no próximo ano. Então, agora sim eu vou contar uma historinha para vocês. Era uma vez, num reino muito, muito, muito distante, parece até aquele do Shrek, né? Que era So Far Away, uma princesa. Olha que coisa original. Um reino distante onde tinha uma princesa. E a princesa chegou à idade de conhecer o seu príncipe. Só que o pai dela, o rei, né, era muito esperto. E ele falou: olha, nós vamos fazer diferente. Porque nos reinos vizinhos aqui, o pessoal pega lá o melhor guerreiro. Eles pegam o lutador mais exímio, aquele que já ganhou muitas vitórias nas batalhas, e esse será o merecedor da mão da princesa. Mas aqui no meu reino não vai ser assim, não. Aqui a gente vai trocar isso e nós vamos fazer o seguinte: será merecedor da mão da minha filha aquele que for o mais inteligente. E para isso, ele reuniu os sábios do reino, reuniu todos eles e disse: olha, vocês vão aí pensar num enigma, em algo que só uma pessoa muito inteligente, muito sábia, consiga decifrar. E esse que conseguir decifrar e interpretar esse enigma da melhor maneira, será o merecedor da mão da minha filha. Era muito bonita a princesa, não precisa dizer, né?
era uma gata. Formaram, todo mundo queria pretender, então, já que não era só para ser os guerreiros, né, os lutadores, então todo mundo quis pretender a mão da princesa. E formaram filas enormes para decifrar o enigma. Bom, o enigma era assim: uma pessoa, um dos sábios do reino, ficava com um pássaro na mão. E ele perguntava para a pessoa assim: o pássaro que está na minha mão, está vivo ou está morto? E a pessoa respondia. Só que o que acontecia é que quando a pessoa respondia assim, o pássaro está morto, aí ele abria as mãos e o pássaro voava. Você errou. Vem o próximo. Aí a outra pessoa via, eu vi o pássaro voar, então o pássaro está vivo. Ele amassava o pássaro na mão e quando ele abria a mão, o pássaro estava morto. Você errou. Bom, o negócio ficou complicado, porque as filas só aumentavam e ninguém conseguia resolver isso, né? Até que o rapaz da padaria pensou e falou: eu já sei a resposta, eu vou me candidatar à mão da princesa. E foi lá para a fila, e quando chegou a vez dele, o sábio lá mostrou a mão com o pássaro e perguntou para ele: o pássaro está vivo ou morto? E ele respondeu assim: a resposta está nas suas mãos. Então, ele falou: bom, é esse o cara que soube interpretar da melhor maneira, e ele então mereceu a mão da princesa. Casaram-se, como toda a historinha, foram felizes para sempre. Bom, muitas das coisas das quais falamos agora estão nas nossas mãos. Por quê? Por mais que vocês tenham aí uma boa simpatia, que eu vou querer que me contem depois, no final, qual é uma melhor do que as que eu tenho feito, por mais que a gente faça a simpatia, que a gente faça as nossas promessas, para que a gente pense em que eu poderia realizar no ano seguinte, é preciso que eu faça alguma coisa. Porque para que o ano seja bom, é preciso que eu faça com que ele seja bom. Então, nós, e somente nós, podemos construir um ano melhor. Um feliz ano novo não se deseja, se constrói. Somos nós que fazemos. Assim como o pássaro na mão do sábio, né, a resposta para esse desejo está nas nossas mãos. Somos nós que realizaremos um bom ano. Poderemos almejar por um ano bom se desde agora começarmos um investimento sólido nas nossas mudanças. E tudo começa aqui. Tudo começa aqui, né? Uma vez que a gente pense em algo, a gente pode fazer com que ela se realize, com que ela se concretize, né? Aliás, né, aproveitando falar sobre o pensamento, eu vou falar um pouco sobre o poder das nossas ideias, o poder do nosso pensamento, né, que é algo também do qual muito poucas vezes a gente dá importância, né? A gente, o tempo todo, né, a nossa mente não para, o tempo todo a gente tem ideias, tem pensamentos e a gente joga eles no universo de qualquer maneira, sem que a gente prepare. É importante. As nossas decisões são importantes, inclusive no que falamos, no que fazemos, né? Eu acho que eu já disse isso aqui em outra, mas foi tão importante para mim que eu vou falar de novo. Eu fui aluno da ULI, hoje sou trabalhador da ULI. A ULI é a Universidade Livre do Espírito, é uma universidade da qual idealizada, né, por Adenauer e que funciona aqui. Todos estão convidados, aqueles que já não são, né, da ULI, a se matricularem, inclusive. As aulas, nossa aula inaugural será dia 11 de fevereiro do próximo ano. Mas
quando eu era aluno da ULI e que eu estava no 6º ciclo, houve uma atividade em sala quando a coordenadora falou assim, olha, eu queria que vocês falassem em uma palavra o que vocês acham de Jesus. Aí imagina, quando a gente fala de Jesus, acho que a metade da turma falou assim, amor, Jesus é amor. Aí, então, vocês vêm para cá. Aí um outro grupo falou, olha, Jesus é alegria. Então, ó, esse grupinho que falou alegria para cá. Uns 3 ou 4 falou assim, Jesus é luz. Então, ó, vocês vêm para cá. Teve uma pessoa só que falou assim, Jesus é coerência. Aí ficou todo mundo curioso, né? Puxa, coerência? Aí a coordenadora do grupo disse assim, olha, quem falou que Jesus é amor, explica por que Jesus é amor. E o pessoal explicou. Quem falou que é luz, explica. E quem falou que é alegria, explica. Quem falou que é coerência, explica. E aí ele explicou o seguinte, que ele falou coerência porque ele nunca havia visto outra pessoa tão coerente com o que ele pensava, era o que ele falava e o que ele fazia. Então, pensamento, palavra e ação são coerentes. Havia coerência nisso. E, de fato, é isso. E é o que a gente deve buscar, coerência. Aquilo que a gente pensa deve ser o que a gente fala e que também deve ser, por sua vez, o que a gente faz. Porque tem até um ditado popular que diz assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque são as pessoas que não têm coerência, né? Elas pensam de uma forma, falam até o que é correto, mas não fazem. Não adianta, né? Quebra a cadeia da coerência. Então é preciso que a gente pense, fale e faça coerentemente. Então, que aliás, isso já serve como uma boa reflexão para as nossas mudanças, para a mudança do nosso ano, né? Então, dessa forma, se quisermos um ano bom, teremos que fazer a nossa parte, né? Teremos que fazer a nossa parte, porque o ano não vai ficar bom sozinho. O ano é uma simples contagem do tempo, né? A Terra dá a volta no Sol e completa um ano. Cada giro que ela dá em torno de si completa um dia. Essa é a contagem do tempo. Mas, se quem está fazendo isso não mudar, não muda, não é o ano que vai estar melhor ou não. E isso vale para todos os aspectos. Porque, a partir da nossa mudança, do que a gente pode ampliar da nossa visão de vida, a gente muda as nossas escolhas. E se a gente muda as nossas escolhas, em todos os aspectos, isso pode melhorar. Até hoje a gente fala muito, porque o problema hoje é a política, o problema hoje é isso, o problema é aquilo. Mas mesmo na política, mesmo nós não sendo políticos, mas somos nós que votamos, nós que colocamos as pessoas lá. Então, a nossa escolha é importante para que coisas como as que vem acontecendo, que a gente vê nos jornais e nas televisões, a gente evite que isso aconteça. Então, as nossas escolhas fazem parte de mudanças que a gente pode requerer, né, para o mundo. Tem uma outra história que diz assim, o senhor já estava com 80 anos de idade e os filhos dele diziam para ele, olha, você devia pegar seu dinheirinho e ir lá comprar um túmulo, lá no cemitério comprar, porque já já você vai morrer, você pega o seu dinheiro aí e compra lá o túmulo. E ele não quis fazer isso, pegou o dinheirinho dele e foi plantando árvores. E aí conseguiu uma licença lá da prefeitura e começou a plantar árvores em todas as ruas que não eram arborizadas. Aí as pessoas viram aquilo e falaram assim, puxa, mas você, em vez de usar o seu dinheiro para montar lá o seu túmulo, você está plantando árvores? Ele falou, porque o que eu pensei é o seguinte, eu gasto lá o meu último dinheirinho lá num túmulo, vou morrer mesmo, o corpo vai ficar lá, vai apodrecer, acabou, as crianças que virão não irão brincar lá no meu túmulo,
As pessoas irão lá e se lembrarão de mim assim com uma saudade, mas que daqui a 20 anos já passou. E se eu plantar árvores e usar o meu dinheirinho para isso, quando eu voltar, eu vou poder descansar à sombra de uma árvore, vou poder saborear os frutos que essas árvores vão produzir, e eu poderei ver crianças brincando em torno das árvores, e isso vai ser muito mais feliz para mim. Então, uma boa escolha desse senhor, né, que sabe que o que ele faz agora é o mundo que ele vai deixar para ele mesmo. Se a gente não sabe disso ainda, vale para nós, né? Porque aquilo que a gente deixa agora para o mundo, o que nós estamos fazendo agora, né, com o nosso tempo nesse mundo, é o que nós encontraremos lá na frente. Porque, quer queira ou não queira, reencarnaremos e encontraremos o mundo que nós deixamos. Então, é importante que a gente faça o melhor agora, para que quando a gente volte, a gente encontre um mundo melhor. Eu sou fã da inteligência americana. Eles são muito inteligentes para várias coisas, né? Acho que eu também já falei isso aqui de uma outra vez, se não no curso básico, já não me recordo se foi aqui no curso básico. E muitas pesquisas são feitas, e os americanos têm dinheiro para isso, né? Infelizmente o Brasil tem pouco dinheiro para pesquisa, mas os americanos têm dinheiro para isso. Então muitas pesquisas são feitas, são realizadas em torno de pesquisar vidas passadas, daquilo que aconteceu, né? Vidas pretéritas. Mas um americano muito espertão quis financiar uma pesquisa para saber quem ele seria na próxima encarnação. E aí, conto para vocês por que isso. Porque ele era muito rico, milionário, e ele queria saber para quem iria deixar a herança dele. Ele financia essa pesquisa. Se o pessoal acerta, olha, daqui a 70, 80 anos vai nascer uma criança e essa criança será você, a sua próxima reencarnação. Ele já ia agora no cartório e deixar a papelada lá, o dinheiro já para essa criança que ia nascer lá na frente, né? Muito espertalhão que era, ia deixar o dinheiro dele para ele mesmo, né? Bom, mas sem considerar essa esperteza, né, de deixar a herança dele para ele mesmo, a gente poderia refletir sobre isso e pensar no mundo que a gente está deixando, né? Nas coisas que a gente está fazendo agora, que podem fazer com que não só o próximo ano, mas os próximos anos sejam melhores. Então, escolher e vigiar os nossos pensamentos. Essa imagem aí é popular, né? A gente diz que o tempo todo a gente tem aqui um anjinho querendo nos intuindo para que a gente faça as boas coisas, mas tem ali um diabinho que quer nos desvirtuar, que quer tirar a gente do caminho, quer fazer com que a gente faça as coisas que não devemos fazer. Bom, aí eu pergunto, né? Pergunto e ouço a minha pergunta a partir do que eu ouço as pessoas dizerem, que é assim, mas poxa, isso não foi culpa minha não, foi culpa do obsessor. Porque ele que ficou ali no meu ouvido o tempo todo, né, me jogando para que eu fizesse isso. Bom, aí eu digo assim, vai vencer, a gente vai dar oportunidade de realizar àquele que a gente alimentar mais, àquele que a gente der mais atenção, né? Se eu tiver mais ligado, dando mais atenção para o diabinho ali, aí a gente vai direcionar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, né? Dentro daquela sequência que a gente falou, pensamento, palavra, ação, a gente vai direcionar isso para o desnecessário. Mas nós podemos vigiar isso. O orai e vigiai, né, que o Cristo nos alertou, serve muito bem para a vigilância dos nossos pensamentos, né, para a vigilância daquilo que é o gerador, é o criador de praticamente tudo na nossa vida. Eu perguntava para um amigo, eu sou engenheiro, né? E engenheiro eletricista, mas no início, no estágio, a gente está todo mundo misturado, né? E aí, na época, eu perguntava para um amigo assim, vem cá, a sua casa você construiu? Sim.
E como é que começou a sua casa? Ô Luiz, claro, pelo alicerce, né? Eu falei, não, não foi. Não foi? Não, não foi. Ah, tá bom, é porque antes eu falei com o arquiteto para ele fazer a planta, então começou na planta. Falei, não, também não. Aí, não? Falei, não, não começou na planta. Quando você foi falar com o arquiteto, como é que você falou com ele? Ele falou, não, eu disse para ele que eu queria a casa assim, assim. Eu falei, então essa casa já existia na sua mente. Concorda? Ah, tem razão. Porque eu passei para ele exatamente como eu gostaria que fosse. E aí ele desenhou tudo direitinho, que passou para o engenheiro, que passou para o mestre de obras, e aí construiu a casa como eu idealizava. Falei, pois é. Então, tudo começa aqui, tudo começa na nossa mente. Mesmo que seja, eu estou falando de comprar, de construir uma casa nova, mas que seja a reforma, que seja a compra do carro, a gente primeiro idealiza aqui, né? O carro que eu quero é esse. E aí vai lá. Às vezes o banco diz assim, olha, esse aqui eu não deixo não tem dinheiro para isso. Mas pode ser aquele ali. Então, a gente idealizou ele como gostaríamos e a gente vai lá e acaba realizando dentro do nosso alcance. Porque os nossos pensamentos, as nossas ideias, né, que devem ser planejadas, elas devem ser exequíveis, devem ser atingíveis. A gente não adianta também pensar em algo que você sabe que não será possível nesse momento, né? A gente vai conseguir realizar praticamente tudo que seja possível, mas não adianta colocar algo fora da possibilidade, né? Então, o nosso pensamento funciona como uma estação de rádio. Aquilo tudo que a gente pensa, a gente transmite para as pessoas. E da mesma maneira, a gente também recebe essa transmissão. Então, a gente está o tempo todo transmitindo e recebendo ideias, pensamentos, e essas ideias e esses pensamentos é que devem ser vigiados para que a gente escolha os melhores e os direcione da melhor maneira que a gente possa conduzir. Se estamos estáveis, né? Se a gente está agora num ambiente onde a egrégora é leve, é de paz, é de harmonia, e a gente direciona o nosso pensamento para Deus. No início do trabalho a gente fez uma prece, agora a gente está falando de boas coisas, etc. Então a gente vai percebendo a leveza, a mudança da nossa vibração, e isso faz com que a gente possa receber por afinidade, porque a nossa vibração se eleva, a gente possa receber por afinidade boas energias, né? Então, se estamos equilibrados, harmonizados, vibrando no bem, o nosso filtro promove a absorção de boas energias correspondentes ao nosso patamar vibratório, bloqueando a absorção de padrões energéticos ruins. Por afinidade, a recepção e a transmissão dessas energias, dessa vibração, ocorre por semelhança. Então, por afinidade, como eu falei. Então, se a gente está vibrando bem, se a gente está numa boa energia, a gente também só se afiniza com essa energia, é essa que você vai receber, né? E por mais que tenha uma emanação, uma vibração baixa, de baixa frequência, né, de pensamentos de rancor, de ódio, etc., não vai chegar até você, não vai te atingir, porque você está numa outra vibração. Então, a prece, por exemplo, é um instrumento fabuloso, fantástico, de elevação dessa vibração. Eu costumo brincar que tem aqueles dias, né, que a gente acorda de manhã e na hora que sai da cama assim, tropeça naquele tapetinho que tem do lado da cama, dá de cara na porta do banheiro, aí você abre a porta assim, vai pegar, derruba a escova de dente, derruba. Quer dizer, se
você continuar nessa sintonia, você vai passar o dia todo e as coisas só dando errado, 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 errado. Então tem que ter um momento ali que você para, faz uma prece, muda isso, diz, olha, parou, daqui para frente vamos acertar e etc. E as coisas mudam de verdade. A prece tem esse poder, né, de transformação, de mudança de vibração e, por conseguinte, mudança de tudo que vai ocorrer, né, porque você sintoniza um bom canal. Assim também como tem aquele dia que você acorda já numa boa vibração e o seu dia transcorre maravilhosamente bem. Imagino que isso já deve ter acontecido com cada um de vocês, né? Mas quando não está, a prece funciona muito bem para mudar isso. Então, quando estamos desequilibrados, invigilantes, desarmonizados, né, com os nossos pensamentos, o nosso patamar vibratório se ajusta com energias ruins. E o nosso filtro bloqueia as absorções das energias boas e promove a assimilação de energias desequilibradas. É exatamente o inverso, né? Então, quando eu estou sintonizado nessa baixa vibração, é exatamente o inverso. Cria um bloqueio para que eu possa receber a ação dos mentores, para que eu possa receber boas intuições, para que eu possa receber as boas e benéficas energias. E, mas isso não acontece comigo, não. Isso não acontece comigo, de jeito nenhum. Ah, não acontece? Pois é, o tempo todo a gente está sujeito a essas provas, a essas provações, né? Mais uma história, eu tenho uma pessoa querida, né, que me dizia assim, quem não tem dinheiro conta história. E aí eu me acostumei tanto com isso que eu agora conto um monte de história. Eu vou contar mais uma história para vocês, né? Teve um menino que chegou em casa e falou para o pai assim, pai, eu estou com muita raiva, eu estou muito aborrecido, porque as crianças lá na escola fizeram bullying comigo e me encarnaram e eu fiquei aqui, eu estou com muita raiva, eu estou com vontade de ir lá na escola e dar um soco na cara do meu amigo que fez isso comigo. Aí o pai falou, não, calma filho, não é assim, peraí, vamos conversar que eu vou te ajudar. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 2 camisas brancas, você vai vestir essa camisa e vai pegar outra camisa branca e vai colocar ali naquele varal pendurado. Eu tenho aqui um saco de carvão aberto. E eu vou pedir para você fazer o seguinte, imagina que aquela camisa branca que está lá no varal é o amigo que fez bullying com você. E você vai pegar as pedrinhas do carvão aqui e cada xingamento, cada raiva que você tiver, cada emoção que você teve, que se sentiu mal, você vai pegar uma pedrinha de carvão e vai jogar nele e vai extravasando ali a sua raiva toda no seu coleguinha imaginário ali. E aí o menino fez isso, pegou lá as pedras do carvão e começou a jogar seu isso, tchum, seu aquilo, tchum, eu estou com muita raiva de você, tchum, você não vai brincar mais comigo, tchum. Aí quando chegou num determinado momento, o saco já estava quase esvaziando, ele falou para o pai assim, pai, funcionou, minha raiva está passando. Ah, está passando? Tá, então tá bom. Então, já pode parar? Sim, posso parar. Aí ele falou, e agora? Como é que você está sentindo? Ah, minha raiva passou. Passou? Tá bom. E foi porque você jogou tudo de volta lá no seu amigo? Eu acho que foi. Ele falou, então agora faz o seguinte, olha para você e vê como você está. E ele olhou, nossa, eu estou imundo. Aí ele falou, sabe por quê? Porque quando você ficou com raiva e você jogou toda essa raiva, os seus xingamentos, as suas palavras maledicentes, tudo isso nele, você se contaminou com aquilo que estava jogando. Então você está quase tão sujo quanto o amiguinho que você desejou tudo isso. Então, aonde a gente faz a nossa reflexão nisso, né? Por uma questão de inteligência nossa, é melhor que a gente não faça isso, porque a gente se contamina com aquilo de mal que a gente deseja para o próximo. Assim como a gente se contamina com aquilo de bom que a gente deseja, né? Quando eu
desejo que a pessoa seja feliz e que tenha harmonia, fraternidade, prosperidade, eu também estou me impregnando disso. Mas a cada vez que alguém pisa no nosso calo, a cada vez que alguém entra na sua frente, na paralela, e que você diz para aquela pessoa, ela não está nem ouvindo, né? Você está na paralela, o cara te dá uma fechada, você xinga ali a coitada da mãe dele, você fala um monte de desaforo e diz um monte de coisa e desabafa, você desopila o fígado, né? Como eu ouço falar, desopila o fígado porque você manda tudo para o cara, só que você se contamina com isso também. Então, você é a usina geradora desses sentimentos, dessa vibração, e, portanto, você também se contamina. Então, por que fazer isso, né? Se a gente puder vigiar os nossos pensamentos, se a gente puder sermos vigilantes. Naquele momento que aconteceu algo desse sentido, então eu paro, faço uma prece, mudo. Espera aí, o cara me deu uma fechada aqui, talvez ele esteja com mais pressa do que eu, vai realizar algo muito importante, ou ele está socorrendo uma pessoa, ele fez isso, mas não sabe a consequência, já vai relevando, vai mudando aquilo, né? E olha como é que a gente já transmuta, né? Eu desejo que ele, porque ele está correndo muito, ele está correndo risco de provocar um acidente, de sofrer um acidente, então eu desejo que os bons espíritos o protejam e que o guiem para que ele possa chegar em segurança naquele lugar. Então, olha como é que a gente vai mudando, né? E se a gente vai mudando isso, a gente vai mudando a nossa emanação também. E mudando a nossa emanação, a gente também está se contaminando ou se impregnando das boas energias que a gente está desejando para o outro, e não ao contrário. Então, são mudanças que a gente pode fazer no nosso pensamento para que esse grande realizador, né, mude na nossa vida. Mudando na nossa vida, consequentemente vai mudar na vida, primeiro daqueles que estão próximos, mas quando isso se irradiar, vai mudando para todo mundo. Não é assim, gente? Então, a mudança vibratória, essa que a gente está falando, né, permite a assistência dos benfeitores espirituais, permite que ela favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. Então a pessoa recupera então as rédeas sobre si mesma, rompendo com as ideias perturbadoras próprias ou de outrem. Porque, diz assim, olha, a pessoa recupera então as rédeas sobre si mesma, rompendo as ideias perturbadoras, porque sabe que quando a gente sintoniza, né, quando os nossos pensamentos são raivosos, são de rancor, né, de ódio talvez, saibam que é o momento que os outros, né, lembra daquela figura, né, do anjinho e do diabinho? Então, aquele que está querendo te intuir para as más coisas, é o momento que ele aproveita e fala, opa, aqui está uma porta larga, né? Aqui está ótimo para eu sapatear aqui e sambar à vontade, né? Porque a gente oferece essa oportunidade quando a gente coloca o nosso pensamento, quando a gente coloca a nossa vibração nessa frequência. E aí é o momento que eles se aproximam e potencializam os nossos pensamentos, potencializam as nossas ações. Daí aquilo que falamos no início, né, que a gente diz, mas eu fiz aquilo, não foi culpa minha, foi o meu obsessor que fez eu fazer. Só que a gente se esquece que o obsessor, né, ainda tem um detalhe, assim que eu comecei o estudo no espiritismo, né, que eu comecei a frequentar casas espíritas há algum tempo atrás, eu ouvia muitas pessoas dizendo assim, por que você está indo na casa espírita? Eu dizia, olha, eu estou indo porque eu quero conhecer mais sobre mim mesmo. E eu via, não, eu estou indo lá porque eu quero espantar o coisa ruim. Né? Então as pessoas têm essa ideia de que o obsessor é o coisa ruim, né? E que vem numa casa espírita ou vai num templo religioso qualquer, com a ideia de espantar o coisa ruim. Só que a gente se esquece que o coisa ruim só veio para perto de nós porque encontrou afinidade. Ou seja, o coisa ruim veio para perto do coisa ruim, né? Se a gente acha que o coisa ruim é aquele que está nos atormentando, entre aspas, é exatamente porque nós somos assim, porque é por afinidade, né? Só que a gente pode mudar isso.
como já falamos, né? Uma prece, mudança do pensamento, mudança dos nossos desejos para com o outro, a busca da compreensão. Eu falava esses dias que é fundamental, é muito importante que a gente procure se colocar no lugar do outro, mas não é se colocar no lugar do outro dessa forma que se fala aí popularmente, não, se coloca no lugar do outro que você vai ver. Não, é você tentar compreender o porquê daquela pessoa, tentar compreender as ações dela. Olha, cada um só pode dar o que tem, cada um só pode fazer aquilo que sabe fazer. Então, quando você entende o outro, olha, as ações dessa pessoa são motivadas por essa criação, por essa formação, por esse ambiente, então, você se colocando nessa situação, entrando em compreensão com o que o outro pode te dizer, é muito mais fácil você aceitar algumas coisas e buscar melhorá-las, sem criticar. Porque acho que a doença do século é o achismo, né? A gente já acha que o outro falou aquilo para a gente e que é porque ele está querendo isso ou querendo aquilo, e aí a gente já amola a língua e já fala um monte de coisas do outro e pronto, e aí já está perdido no negócio, já está tudo no caldeirão e o negócio já está feio, né? Então, se a gente tomar esse cuidado, né, antes da gente proferir as palavras, sanear isso, buscar essa compreensão, fica muito melhor para nós, né, do que deixar isso correr muito solto. Bom, aí, dito tudo isso, né, a gente falou, poxa, mas vai falar de ano novo, e o cara falou de um monte de coisas aqui, de pensamento, de mudança, né, uma série de coisas, contou um monte de histórias, de carvão, né, tudo bem. Tudo isso é o que a gente precisa refletir em nós para que o ano seja bom. E ainda dá tempo, porque ainda está fazendo ali o load, né? Ainda está carregando, né? Ainda faltam alguns dias para que a gente faça essa mudança, para que a gente busque. Eu acho que a Mafalda tem razão. O ano que vem, o ano novo, deve estar pensando a mesma coisa de nós, deve estar pensando, será que as pessoas serão melhores? Né? E acho que ela tem razão, a gente deve pensar sobre isso, porque para que o próximo ano seja um bom ano, é preciso que nós sejamos boas pessoas e que a gente faça essa mudança, e aí sim, a gente mude as nossas escolhas, a gente sabiamente busque as melhores coisas, aí a gente vai conseguir ter um bom ano no próximo ano. Né? Olha esse outro quadrinho aqui, o que traz de interessante? Ele diz assim, o ano novo, o que irá nos trazer? Porque a gente fez um monte de programas, um monte de lista de coisas a fazer, né? Mas o que de verdade o ano irá nos trazer? Então ele vai trazer 365 oportunidades, ou seja, em cada dia do próximo ano, a gente tem uma nova oportunidade de fazer isso em nós, para que o nosso ano seja bom. Porque uma vez realizando essa troca de ano em nós, a gente reflete isso para que o ano seja bom, não só para nós, mas para todos. Eu queria agora, antes da gente encerrar, eu queria que vocês me ajudassem a falar isso em voz alta. Queria que a gente lesse ali, olha, se eu não optar por ser feliz, pô, ficou bonito, mas vamos organizar o negócio. Então, primeira frase, se eu não optar por ser feliz, ninguém poderá me tornar feliz. Mas se eu optar por ser feliz, ninguém poderá me tornar infeliz. Olha que coisa maravilhosa. Sabe quem disse isso? Olha lá, ó, Paramahansa Yogananda. Então, escolhamos sermos felizes, porque uma vez que a gente escolhe isso, ninguém pode tirar isso de nós, e seremos felizes com o próximo ano,
no outro ano e nos próximos todos os anos, sempre vigiando e buscando isso em nós. Bom, eu queria aproveitar que os nossos passistas, né, já chegaram e passar a palavra para que seja feita a prece, não é assim? Então, muito obrigado.